Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, primeiramente eu quero pedir desculpas se minha voz falhar, né? Como o nosso pastor já falou, eu estou com um probleminha sério de voz, por isso que eu não estou mais louvando. Eu fico meio que inquieto, porque eu gosto de adorar o Senhor, mas nos últimos dias eu tenho que ter dado essa pausa para me recuperar e depois voltar no tempo certo. Então eu peço a ajuda dos irmãos, a compreensão, que se em algum momento a minha voz vir a falhar. Os meninos do louvor, obrigado, viu? Eu estou esperando eu cantar, vou cantar não, hoje não. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Que bênção estar aqui, estou nervoso, acho que foi a semana inteira nervoso, desde o dia que eu recebi a oportunidade, essa semana todinha, eu passei a semana todinha fazendo sermão, indo para o trabalho e sermão voltando para o trabalho. Acho que as cadeiras, os bancos do meu carro sabem tudo que eu vou pregar hoje. E eu ainda perguntava se alguém queria aceitar Jesus, mas ficava um silêncio, né? Só eu me aceitava Jesus de novo. Mas eu estou feliz, irmãos, pela oportunidade. Agradeço a liderança da igreja, a liderança do pastor Flávio, a liderança do departamento da família, na pessoa do diácono Mauro e da irmã Cláudia. Amém? Meus queridos, eu quero fazer uma leitura com vocês, mas vocês podem ficar sentados que ela é um pouco extensa, tá bom? Nós vamos conversar um pouco, hoje é culto da família, e aqui nós estamos diante de uma representação máxima de família. A igreja é um ajuntamento de famílias. A igreja, talvez você esteja aqui hoje sozinho, mas você é um representante da sua casa. Você é um representante da sua família. Mas eu quero dizer algo para você. Talvez eu fiquei pensando, meu Deus, o culto da família, para mim, pastor Flávio, já foi o pior culto que eu pude participar na igreja. Você sabia disso? E talvez tenha alguém nessa noite, nesse lugar, que entende que o culto da família é o pior culto da família, e que fica torcendo para dizer assim: tomara que o pastor não peça para ir orar do lado de alguém da família, porque eu estou sozinho nesse lugar. Eu não tenho um irmão, eu não tenho uma mãe, eu não tenho um pai, eu não tenho um esposo ou uma esposa, eles não estão aqui. Mas eu quero te dizer nessa noite, que assim como o trauma que eu tinha do culto da família saiu da minha vida, e o culto da família hoje é um culto especial. Eu estou ouvindo meu filho chorar, eu estou vendo meu outro filho segurando meu filho, eu estou vendo a minha esposa servindo na tesouraria, porque Deus restaurou a história da minha vida. Escute uma coisa, ainda não chegou a sua família, você ainda está sozinho, mas ainda tem cadeira guardada esperando a sua mãe, o seu pai, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo. Ainda não vieram, mas vão vir. Deus vai mudar essa história. Abra sua Bíblia comigo no livro de Samuel, capítulo 30. Samuel, capítulo 30. Perdão, 1 Samuel 30. Esqueci, estou nervoso, irmãos, me perdoe. 1 Samuel, obrigado, irmão pessoal, por me ajudar. 30, do versículo 1 em diante. Se os irmãos acharem, diga amém. Se não acharem, diz me espera, que nós vamos todo mundo junto. Amém, irmãos? Não temos pressa. 1 Samuel 30, do versículo 1 em diante. Diz assim: e sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul e a Ziclague. Volta um pouquinho. E esta ferido e queimado. Pode ir. E tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam,
Porém, ninguém a mataram, nem pequeno e nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Pode seguir. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele, a queimada, e suas mulheres, e os seus filhos e filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Anoá e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando e alcançá-lo-ei? E respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. E partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com eles achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardatários ficavam. Agora pule para o versículo 18. Versículo 18. Aleluia. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou suas duas mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos e nem as filhas, nem o despojo e nada do que havia lhe tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai eterno e bendito, a tua palavra foi lida nessa noite, e te pedimos, meu Deus, que o Senhor traga esclarecimento da tua palavra à tua igreja. Estamos aqui, Senhor, como teu povo, como tua casa, reunidos, Senhor Jesus, para te adorar e para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nessa noite. E assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Como eu disse, meus irmãos, o culto da família já foi um culto que para mim ficava-se um ponto de interrogação, mas por que eu vou para o culto da família? E para me vir pregar aqui hoje, eu também fiquei me questionando sobre esse tema. Porque parece que a gente faz um auto-julgamento, e quando eu falo assim, eu vou pregar para a família, eu tenho que ser o melhor. E eu fiquei perguntando para mim, como é que eu vou pregar para a família se eu tenho tantas falhas? Como é que eu vou pregar para a família se eu ainda estou aprendendo muita coisa? Tem gente aqui muito mais experiente do que eu. Desculpa falar, mas o irmão Antônio e sua esposa completaram 54 anos de casado, não é isso, irmão Antônio? Louvado seja o nome do Senhor. Sentar com o irmão Antônio e conversar sobre família é sair de lá com um arsenal cheio, porque a sua experiência tem muito a me ensinar. E eu fiquei pensando, eu vou falar de família, eu posso falar com o irmão Marcos Braz e ele vai ter mais experiência do que eu. Eu vou falar com o pastor e ele vai ter muito a me ensinar. Mas orando e conversando com Deus, o Senhor foi me trazendo alguns esclarecimentos, que por mais que se passe o tempo e que se passe os anos, todos os dias,
nós aprendemos alguma coisa sobre família, porque todos os dias a nossa família vem sofrendo lutas diferentes de mais diversas áreas. Então não há aqui nessa igreja, ou talvez não há na humanidade, alguém que conheça tudo sobre família, a não ser o próprio Deus que criou ela. Porque todo dia nós estamos aprendendo algo. Eu estou há 2 anos casado, e eu fico pensando como é que em 2 anos a minha esposa me atura. Assim como eu me pergunto como é que está com 2 anos que eu aturo ela. Porque se eu conhecesse a minha esposa antes, na raiva, eu não tinha casado não, irmão. Porque, irmão, pelo amor de Deus, depois que ela engravidou, ela te prepara, viu? Ela engravidou, aí depois disseram que a mulher fica zangada. Aí ela foi para o médico, ele disse, não, essa zanga é normal, pastor. Eu disse, oh meu Deus, quando é que se acaba? Porque é zangada, irmão. Tem hora que é zangada ela e o Pedro. Aí como é que acode, irmão? Não dá, fica os 2 no meio. Mas são lutas, irmãos. E o que eu quero ministrar com vocês hoje é: não deixe de lutar por sua família. Não deixe de lutar por sua casa. Eu vi uma frase essa semana procurando sobre família, que diz o seguinte: de todas as crises que assolam a humanidade, talvez nenhuma se compare à crise que assola a família. São muitas as crises, são muitos os desafios. Estamos vivendo em tempos em que a família tem sido alvo de ataques do inimigo. Parece que um arsenal pesado do inimigo contra as famílias, contra os filhos, contra os casamentos. Uma guerra tem se instaurado contra as casas. Muitas famílias vivendo em crises, muitos casamentos sendo jogados fora, chamados de casamentos descartáveis. A visão da família sendo destruída. A família tradicional sendo lançada fora. Se olharmos nas redes sociais, vamos ver os ataques eminentes que estão sendo feitos diariamente contra as famílias. Estão tirando os valores, tentando tirar o respeito, o amor e a unidade entre filhos e pais, entre pais e filhos. Estão tirando a obediência, o respeito. Esses dias eu vi um vídeo onde relatava um casal fazendo um chá de fralda, onde não havia cor nem rosa e nem azul, porque era chamado de chá revelação neutro, onde a criança iria dizer, quando nascesse, o que ela iria ser, se seria homem ou se seria mulher. São atitudes como essas que aos poucos têm entrado na humanidade e têm tirado a visão de família. E nós achamos que não estamos vivendo em guerra. Sim, meus irmãos, há uma guerra instaurada contra a família. Estudando essa semana sobre o tema, eu descobri, e talvez eu já tenha descobrido primeiro do que eu, é que se o diabo acaba com a família, é que se o diabo acaba com a instituição chamada casamento, ele está acabando com a igreja, porque a igreja é um ajuntamento de famílias. A igreja é um ajuntamento de famílias, e é isso que ele tem feito, tentado destruir essa instituição criada por Deus. A família merece o nosso maior e melhor investimento. Eu não estou falando de investimento financeiro, mas investimento espiritual.
Claro e evidente que o investimento financeiro na família é bom. Para os casados, investir no casamento, em momentos, é super importante. Mas os investimentos espirituais, talvez muitos estão trocando, tirando o investimento espiritual, achando que um lazer pode ocupar um culto doméstico, achando que um dia de viagem pode ocupar a oração em família, achando que um jantar fora pode ocupar um momento sentado à mesa, onde todos podem conversar e orar. Eu confesso que quando eu casei, eu tinha um hábito, eu morava só, e eu tinha um hábito de comer em frente à televisão, porque eu não queria bagunçar a casa, porque eu mesmo me arrumar. Então, para não bagunçar, eu não comia na mesa, nem dormia na cama. Botava rede, porque eu sabia que ia ter mais trabalho. E no primeiro dia que eu cheguei em casa, a Priscila montou a mesa, botou as nossas taças que nós ganhamos, abriu um Big Gin. Foi a primeira vez que eu disse: Senhor, me ajuda, porque eu não sei qual é o sabor da comida dela. E eu estava magro, e eu não preciso mais responder que ela cozinha bem. Porque quando eu casei, eu era uma subcongregação. Hoje eu estou uma sede. Olha o tamanho do templo. O Espírito Santo não mora, ele passeia, ele viaja aqui dentro. Tem espaço de sobra. Isso é o fruto do casamento, né? Então foi bênção. Louvado seja Deus. A família merece nosso investimento. E ela montava a mesa, e eu achei bem estranho, porque eu aprendo muito com a minha esposa. Ela é muito calada, mas o ministério dela é muito lindo, porque ela faz atitudes dentro de casa que reflete na minha semana. Então ela disse: vamos sentar na mesa, porque a gente senta, ora e conversa e come junto. E eu achei isso fantástico. Mas eu estava doido para ir para a televisão. Eu digo assim: mas nessa hora está passando alguma coisa legal. Mas era algo simples, que faz uma diferença tão grande. Você sentar na mesa, está lá aquele galeto que você comprou no domingo, saiu da escola bíblica agora, comprou uma quentinha de baião, está morrendo de fome, depois de uma escola bíblica abençoada. Mas antes, você dá as mãos e disse: Pai, obrigado. Irmãos, isso faz uma diferença. E isso tem sido extinto do meio das famílias. Tem acabado o relacionamento, a comunicação. Tem acabado, as redes sociais têm tirado a comunicação. Agora eu conto um testemunho pessoal. Há um mês atrás eu conversei com meu pastor e disse para ele: pastor, o meu trabalho não está me consumindo, ele está me sugando. Eu estou quase sem tempo. Eu já disse para minha esposa que se ela quiser conversar comigo, ela agende um horário, porque está difícil. Então eu estou nessa correria muito grande. E eu chegava em casa, e quando ela começava a conversar, eu já estava dormindo. Inclusive, irmãos, não sei se é só eu, mas quando a gente está cansado, a gente ronca, né? A minha esposa disse que dorme do lado de um trator com a descarga furada. Ontem ela botou uma fita durex no meu nariz, para ver se eu diminuía, porque o cansaço é grande, irmão. Eu deito, com 2 minutos eu já estou dormindo. E o Gidel diz assim: por que o Pedro dorme tanto? É por causa do pai dele, porque eu durmo demais. E isso estava fazendo com que o meu trabalho, a minha correria, me colocasse no automático. Então eu chegava em casa, tomava o banho, jantava, me deitava e desmaiava. Notaram que faltou alguma coisa? Faltou a família, faltou a oração.
E aí eu comecei a ir nesse ritmo. E um dia de noite, 3 horas da manhã, o mais preciso, eu comecei a sonhar. Até contei para o senhor, não foi, pastor? Eu sonhava como se fosse a minha casa, só que eu estava do lado de fora dela. E eu via, correndo de um lado para o outro, uma pessoa endemoniada dentro da minha casa. E ela corria de um lado para o outro. E eu me lembro que nesse sonho aparecia a irmã Aparecida. E eu chamava os irmãos, eu chamava um bocado de gente. Gente, vamos lá. Mas aquele ser ficava correndo dentro de casa e rindo. Mas ninguém conseguia fazer nada. Quando esse sonho para, eu começo a sentir como se eu estivesse acordado, o meu corpo inteiro em calafrios. E preso à minha própria cama, eu não conseguia me levantar. Eu tentava gritar o nome da Priscila, na minha cabeça eu estava gritando, mas nenhum som era emitido. Eu pedia socorro e ninguém conseguia me atender. E eu amanheci, consegui acordar, fui para a sala e disse: Senhor, se isso é algo que o Senhor quer me dizer, me confirma de manhã, porque eu acho que alguma coisa errada está acontecendo e eu não estou vendo. Porque na minha cabeça está tudo normal, a minha casa está bem, não está faltando alimento, a gente tem onde dormir. E é onde a gente erra, que a gente acha que está bem, é quando a gente tem as coisas em casa. Eu estou bem e nada está me faltando, porque lá em casa está todo mundo empregado, está todo mundo com saúde, a minha casa vive um momento financeiramente bem, e nunca se atentamos para o espiritual. Quando foi pela manhã, a Priscila me mandou uma mensagem. Estava trabalhando. Meu filho, uma amiga minha de longas datas, eu nem lembrava mais dela, mandou uma mensagem no meu celular, dizendo que tinha passado a noite inteira sonhando com ela e comigo. E ela nunca me viu. No sonho, era como se tivesse eu e a Priscila conversando, olhando um para o outro, dizendo: nós precisamos vigiar pela nossa casa, nós precisamos abandonar o celular, nós estamos muito conectados com o mundo virtual e nós estamos sem telhado, nós precisamos orar, porque o diabo ele não quer nossa felicidade, o diabo ele não quer a nossa paz, e nós estamos conectados com o trabalho, nada está faltando aqui em casa, mas a presença de Deus estava faltando, e eu precisava voltar a orar. Quando ela me falou isso, as lágrimas caíram dos meus olhos no trabalho, e eu fui para o banheiro, e eu chorei, eu disse: meu Deus, me perdoa, e muito obrigado, porque quando eu não consigo ver, o Senhor dá um jeito de me revelar, e eu preciso entender que a minha casa é uma bênção de Deus, é um presente de Deus, e o maior investimento que eu posso fazer por minha família é orar por ela todos os dias, é orar por ela todos os dias. Meus irmãos, nesse texto nós podemos observar 5 áreas que foram atingidas na vida de Davi. A primeira delas, a vida financeira. A segunda, a saúde. A terceira, o casamento. A quarta, os filhos. E a quinta, as amizades. Primeiro lugar, os amalequitas roubaram os bens que estavam em Ziclague. Em segundo lugar, a saúde de Davi foi atingida. No texto que nós acabamos de ler, diz que Davi se angustiou. E a angústia é a porta de muitas doenças.
doenças mentais, doenças da alma. Nos últimos dias, o número de pessoas angustiadas e aflitas são muito grandes, são enormes. Eu não sei se vocês souberam, mas eu passei aqui no viaduto do Antônio Bezerra e ali já havia vários relatos de pessoas que se jogam dali. E alguns dias, mais uma mulher se jogou de lá. E eu passei e havia várias frases motivacionais. Não desista da sua vida. Você é precioso. Vamos conversar. Porque é a doença do momento que tem afligido várias pessoas. A angústia, as aflições. E nessa leitura podemos ver que Davi se angustiou, se afligiu. Em terceiro lugar, o casamento de Davi foi atingido. Porque a história diz que os amalequitas vieram e levaram as esposas dos 600 homens que estavam com Davi. E as esposas de Davi. Em quarto lugar, os filhos de Davi foram levados cativos. E em quinto lugar, as amizades. Os mesmos 600 homens que estavam ali lutando com Davi, que estavam a dar a vida por Davi, agora eram 600 homens que estavam contra Davi, já não estavam mais a favor de Davi. E essa história parece com a de alguém chamada Jó, porque Jó também teve essas mesmas áreas atingidas em sua vida. Jó também teve os seus bens atingidos, sua esposa, seus filhos, sua saúde e os seus bens. A história parece bastante, é bem semelhante. Mas podemos observar que no primeiro versículo diz o seguinte: e sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado como impeto contra o sul de Ziclague. Eu não sabia o que era essa palavra impeto, e no dicionário Aurélio fala que é força súbita, intensa ou violência. Isso quer dizer que o diabo, o inimigo, o exército amalequita não veio para fazer apenas um conflito. Ele veio para fazer guerra grande. O inimigo não vem para fazer uma discussãozinha. Ele vem para desunir, para separar. Ele não quer unidade. Ele não quer que você tenha apenas um conflito pequeno. E por incrível que pareça, irmãos, estamos vivendo tempos em que pequenos conflitos geram grandes crises familiares. Às vezes, uma chinela emborcada, uma toalha colocada no canto errado, um copo que não foi lavado, tem gerado grandes crises. Estamos vivendo sem paciência. Nós temos tantas paciências com as pessoas externas, mas dentro de casa está nos faltando paciência. Paciência com os filhos, paciência com a esposa. Tem uma frase que diz que quando um não quer, dois não brigam. Mas parece que a gente já fica torcendo que alguém puxa uma briga dentro de casa para a gente descarregar tudo que nós levamos durante o nosso dia. E temos gerado crises familiares. Às vezes palavras que dizemos e dói mais do que pancada. Oh, irmãos, ministrando para os jovens uma vez,
Eu me lembro que um jovem chegou para mim e disse: Marcos Paulo, eu tenho tanta mágoa dos meus pais, porque eu sofro tanto com eles. Irmãos, eu sei que isso é bem difícil, porque palavras doem e machucam, e elas não saem da noite para o dia. Elas são longas e elas ficam gravadas. E palavra é como pedra jogada, você não traz ela de volta. Por isso que nós precisamos vigiar naquilo que nós falamos, porque muitas vezes nós estamos magoando. Você já perguntou à sua esposa se ela tem alguma mágoa de você? Você já perguntou aos seus filhos se os seus filhos têm alguma mágoa? Você já pediu perdão para que essas feridas possam ser saradas? Porque essas palavras têm durado por tantos e tantos e tantos dias, e você não consegue se libertar, porque essas palavras têm ficado gravadas no seu coração. Eu me lembro que no Réveillon de 2017, eu me lembro com dor no coração, eu em cima do altar cantando uma canção de assim, ó: estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. E o meu pai lá na porta da igreja dizendo: eu ainda vou cuspir no teu caixão. Tudo porque eu era contra as traições que ele fazia à minha mãe. E eu era o mais velho, eu assumia as responsabilidades de casa. E eu nasci e criei-me dentro de um lar onde eu vi muitas vezes minha mãe tomar veneno para se matar, porque não aguentava os processos de traição. Eu vi meus irmãos entrar em depressão extrema. E todas as noites eu entrava madrugada dentro chorando, dizendo: Senhor, me tira dessa vida, porque eu não aguento mais. Me leva, me leva. Sabe o que eu louvo a Deus hoje, irmãos? É que mesmo com tudo isso que meu pai fez comigo, toda semana eu ligo para ele e ele liga para mim, e eu digo: Pai, te amo. E ele me diz: meu filho, eu também te amo. Porque se tem alguém que pode tirar essas palavras, se tem alguém que pode apagar toda essa história negativa, se tem alguém que pode restaurar relacionamentos, esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. O Senhor pode restaurar tudo aquilo que o diabo colocou contra a sua família. Talvez você está aqui hoje e tem alguém que passa pela sua mente, que está com um relacionamento quebrado com você. Tudo que você queria é que esse relacionamento fosse restaurado. Eu quero dizer que tudo depende de você. É você que precisa dar o passo. É você que precisa decidir restaurar. É você que precisa decidir recomeçar. Aleluia. O inimigo veio de forma cruel e violenta contra a família de Davi. Em Efésios 6:12 diz
que a nossa luta não é contra sangue, contra carne e nem sangue, e sim contra os principados e potestades. Esse inimigo que eu estou falando para você e que tem conspirado constantemente contra a família, ele não tira férias, ele não descansa. Todos os dias ele tenta destruir a sua família, destruir relacionamentos, destruir a sua casa. Aleluia. Famílias em guerra, conflitos diários. Aleluia. Sabe por que os amalequitas invadiram Ziclague, meus irmãos? Porque Davi não estava tomando conta da sua família. Davi estava na guerra errada, no lugar errado, e Davi não vigiou, e sua família foi saqueada. Por isso, meus irmãos, nós não podemos desistir da nossa família. Talvez você está aqui e já viu tantas coisas horríveis na sua casa. Talvez você está aqui, ou sua esposa, ou seu esposo não estão aqui. Talvez você está aqui, mas membros da sua família não estão aqui. Porque muitos talvez estejam mergulhados em grandes abismos. Mas a pergunta é: o que fazer? Desistir? Parar de lutar? A história diz que quando Davi chega e o cenário que ele encontra é um cenário de destruição. Não estavam os seus filhos, não estavam suas esposas, seus bens, tudo tinha sido levado. E Davi se angustia, porque se tem uma coisa, irmãos, que mexe com a estrutura da gente, é quando mexe com nossa família. Quando mexe com a família, vai-se embora o homem forte, vai-se embora o homem valente. Sexta-feira eu vindo para casa, eu disse: meu Deus, domingo eu vou pregar. Eu já preguei esse sermão para mim dentro do carro várias vezes. Me traz uma coisa nova. E aí eu recebi uma ligação, porque durante o dia um colega meu de trabalho não conseguia sequer mandar um e-mail, e ele coçava a cabeça, ia para um lado, errou várias vezes. Eu agora exerço um cargo de supervisão, e ele olhou para mim e disse: posso ir embora? Eu vá. Se você ficar mais 10 minutos aqui, quem vai ser demitido vai ser nós dois, de tanto erro que tu está fazendo. E quando eu estava vindo para casa, ele me ligou e ele disse: deixa eu te contar, a minha família está vivendo uma guerra muito grande. Os meus pais estão vivendo um conflito. Eu não moro com eles, eu tenho a minha independência, mas como se trata dos meus pais, aí eu disse: eu te entendo. Deixa eu te dizer, deixa eu pregar para ti o que eu vou pregar domingo. E eu comecei a pregar para ele. Eu digo assim: se ele aceitar, então vai ser bom. E eu comecei a pregar para ele. Eu disse: eu te entendo. Porque quando mexe com família, a gente fica parecendo uns pinche raivado, a gente fica zangado. Quando mexe com família, a gente perde as estruturas. Eu fui dar as vacinas do Pedro, a mulher disse: é 4 vacinas. Eu sentei no meu braço, pelo amor de Deus. Lá vai uma, o Pedro chorando, eu: ai meu Deus. A segunda, eu já estava desmaiando, porque eu estava vendo ele chorar, e estava mexendo comigo. E quando mexe com família, irmãos, a gente não consegue fazer nada. Eu costumo dizer que nós temos 2 lugares de proteção.
lugares que são nosso ponto de equilíbrio. Primeiro, a nossa família. Se em nossa casa tudo estiver bem, vai tudo bem no trabalho, vai tudo bem em todo canto. E a nossa igreja, se tiver tudo bem na igreja, a gente também está bem. São os nossos lugares especiais. A nossa casa tem um valor tão importante que Deus, Ele marca o encontro com a gente todo dia na nossa casa. Quando Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta. Lugar de intimidade. Deus fala contigo aqui, mas Deus está te esperando no teu quarto para conversar contigo hoje. Deus está falando contigo hoje aqui, mas Ele está sentado lá na beira da cama dizendo: filho, vamos conversar, porque a conversa que nós vamos ter agora é conversa de pai e filho. Pode desabafar, pode falar comigo. Eu me apeguei nesse versículo, irmãos. Quando eu via meu pai me abandonando, me jogando de lado, eu disse assim: pai, ainda bem que eu tenho o Senhor, porque quando eu chego no meu quarto, eu coloco sobre o Senhor todas as minhas raivas, todas as minhas chateações. Já parou para pensar que se em vez da gente ficar soltando palavras aleatórias que magoam, se nós fôssemos para o quarto, muitos problemas seriam resolvidos? Porque talvez a gente não magoaria a pessoa que estava do nosso lado, mas nós iríamos falar com aquele que pode sarar as nossas dores. Davi encontra um ambiente caótico de destruição. Olhe para cá, é assim que o inimigo quer fazer com a sua família. Ele quer deixar um ambiente caótico. Já assistiram um filme de guerra? Já? Ele quer daquele jeito, tudo espedaçado, todo mundo espedaçado. É esse o ambiente que ele quer. E aí Davi, como alguém de sentimento, e como eu falei, quando mexe com família, mexe com a gente, o valente Davi agora vai chorar, ele vai prantear. Aqui nós não estamos vendo o Davi guerreiro, o Davi valente, estamos vendo o Davi esposo, o Davi pai. Ele viu que os seus filhos foram levados. Irmão, quem que diante de um cenário de guerra consegue se alegrar? Ele se angustiou, ele derramou prantos, ele chorou pela sua família. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas pelos seus familiares? Qual foi a última vez que você pranteou dizendo: Senhor, me ajuda a restaurar aquilo que o inimigo levou embora? E as escrituras diz que Davi chora, pranteia e se reanima. Davi teve a ciência: eu errei, minha família foi levada porque eu errei, então eu preciso tomar uma atitude. Eu não vou ficar chorando aqui direto, não. Eu vou tomar uma atitude. E aí Davi decide começar de novo. E aí Davi faz o que, irmãos? Ele ora. Tem um louvor que diz assim, ó: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder.
mas se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na guerra e o leão faz rugir. Ô irmão, lá vai, Davi foi orar, e o Senhor respondeu a Davi: devo ir atrás? E o Senhor disse: claro, claro, vai atrás. Davi junta aqui os 600 homens e vamos atrás. Foi nós que erramos, foi nós que não vigiamos. Vamos atrás. Nós não vamos se contentar com o cenário de destruição. Davi vai atrás, irmãos. E esse percurso, diz a história, que 200 homens se cansam e não conseguem continuar. Talvez você esteja igual a esses 200 homens. O percurso é longo, a estrada é longa, até você chegar ao ponto da restauração. E talvez você está querendo desistir no meio do caminho, parar como esses 200. Estamos cansados. Irmãos, vocês já viajaram para algum lugar que vocês queriam tanto chegar, e parece que a viagem, que é 1 hora, ela vira 5, não é assim? Porque você quer chegar lá. Aí se tiver um menino dentro do carro, ele fica: mamãe ou papai, está perto? Faltando nada não, meu filho. Já ele, está perto? Tá não, menino. Está perto. Ô menina atribulada, deixa, não está perto não, quando chegar nós te avisa. Porque ele está ansioso para chegar lá. Eu imagino que esse caminho de Davi para restaurar era o caminho mais longo. A Bíblia não entra nesses méritos, mas eu quero entrar nesse contexto, trazendo a humanidade daqueles homens para o lado humano, para alguém que tem um ponto de interrogação enorme na sua cabeça. Eu fico imaginando o caminho daqueles homens. Será que estão vivos? Será que estão mortos? O que aconteceu? Será que estão sofrendo? Será que comeram? Será que beberam água? É que nem mãe e pai que os filhos casam e saem de casa, fica direto: meu filho, você comeu? Meu filho, você está onde? Meu filho, você está bem? Porque fica preocupado, porque não sabe o que está acontecendo. E o caminho era longo. E eu imagino que aqueles homens, além do cansaço físico do caminho, havia o cansaço da alma. Talvez você está percorrendo uma estrada enorme. Talvez você está caminhando e você ainda não viu nenhuma mudança. Há tanto tempo eu estou orando pelos meus pais, há tanto tempo eu estou orando pela minha esposa, há tanto tempo eu estou orando pelos meus filhos, e ainda nada aconteceu. Será que alguma coisa ainda vai acontecer? Eu vi um testemunho muito lindo de um pastor de uma igreja norte-americana. Um dia eu contei esse testemunho, pastor, achei lindo. O nome desse pastor era Reverendo Tim Cibala, de uma igreja norte-americana que ficava no Brooklyn. E esse pastor era o pastor de uma grande igreja, de uma das maiores igrejas daquela região. E conta-se a história que ele tinha uma filha, uma única filha, e essa sua filha era a menina dos seus olhos. Um dia essa menina chegou para o pastor e disse: pastor e pai, eu estou saindo de casa, eu não quero mais esse negócio de igreja, eu quero curtir a vida, eu quero usufruir do que o mundo pode me oferecer, eu quero ter minha independência.
Eu estou cansado desse negócio de ser a filha do pastor. Eu quero algo novo. E diz a história que ele sai de casa, ela sai de casa e vai viver a sua vida em outro local. Quando aquele pai tem esse momento, diz a história que o pastor perde toda a sua alegria. Ele já não conseguia mais pregar, ele já não conseguia mais dirigir a igreja, estava afogado em grande tristeza e profunda depressão. Um dia ele recebe uma ligação de um outro pastor dizendo: pastor, deixa essa menina para lá, pastor, vai viver a sua vida, ela é ingrata. Quantas pessoas não já chegaram para você dizendo assim: deixa esse homem para lá, deixa esse filho para lá, deixa ele quebrar a cara. Irmão, quem é o pai e mãe que desiste de filho? Quem é que desiste de quem ama? E aquele pai ouviu de muitas pessoas: deixa essa mulher para lá, vá cuidar do seu rebanho. Mas aquele pastor continuou por um tempo afogado em profunda tristeza, e conta-se que passa-se os dias, e um dia era uma vigília na igreja, e toda a igreja reunida, o pastor no seu canto, calado, em sua oração interna como pai, que estava sofrendo, ele apresentava a Deus a sua vida, e uma irmã se levanta no meio da igreja e disse: pastor, até agora a igreja só viu o Senhor sofrendo por sua filha. Ninguém nunca derramou uma lágrima. E o que nós mais admiramos é que o Senhor não abandonou a sua filha. Mas hoje, pastor, a igreja vai chorar junto com o Senhor. Diz a história que aquela igreja foi chamada, parecia mais como uma sala de parto, porque só tinha dor e gemido. Ninguém dizia nada, todos sofrendo com a dor daquele pai. 3 dias se passam daquela vigília, 3 dias, e mais ou menos ao meio-dia do dia, toca-se a campainha desesperada, e quando de repente abre a porta, é aquela menina que saiu há muito tempo atrás, e ela entra desesperada na casa onde o seu pai estava, no escritório. Ela agarra os pés do seu pai, como se não deixasse mais ele sair, e ela chora nos seus pés, dizendo: pai, eu não sei o que foi que aconteceu, mas há 3 dias atrás eu estava na festa com os melhores amigos, vivendo a minha vida, mas na meia-noite, mesmo horário da vigília, eu estava dançando quando as escamas caíram dos meus olhos. E naquele dia, pai, eu entendi que a minha vida não faz sentido sem Deus. Estou voltando para casa, pai, e estou voltando para Deus. Talvez você está aqui e tem alguém da sua família que você queria que estivesse aqui. Sim ou não? Sim ou não? Está faltando alguém aí? Tá, não tá? Porque a gente acha que família é só pai e mãe, irmão, esposa, esposa. É não, irmão. Tu não quer levar os primos para o céu, não? Tu não quer levar tua avó, teu avô para o céu, não, irmão? Tua família não é grande, não? Já imaginou aí, irmãos? Aquela festa de bebedeira que acontecia na tua família se tornar em culto de ação de graça? Já imaginou aí a tua família te chamando: ei, passa aqui em casa para a gente orar? Já imaginou aí a tua avó dizendo: meu filho, vem aqui? Eu passei a minha vida todinha desiludida, na beirinha da morte eu entreguei minha vida para Jesus.
Talvez você está aqui e nem imagina, mas enquanto você está aqui adorando, enquanto você está aqui glorificando, enquanto você está aqui cantando, enquanto você está aqui levantando as mãos, Deus está fazendo como nesse testemunho. Enquanto você está aqui, não importa onde Ele está, se é no bar, se é se prostituindo, se é no vício, se é em casa disperso, Deus vai tirar as escamas dos olhos. Deus vai trazer. Aqueles 200 homens ficaram no meio do caminho, mas 400 perseveraram. E aí, caminhando já quase para o final, no caminho eles encontram um jovem. E esse jovem, ele fazia parte do exército amalequita. E ele tinha se deixado para trás. Por quê? Porque ele estava fraco. E ele foi abandonado para morrer. Ele tinha feito parte do processo de saquear a família de Davi. Irmãos, Davi podia ou não podia se vingar com a raiva naquele jovem? Podia ou não podia? Sim ou não? Podia. E a gente faz isso muitas vezes. Procuramos a quem atribuir as guerras que nós temos em casa. A guerra que eu estou vivendo é culpa do não sei o que, do fulano de tal. A crise lá em casa é culpa de não sei de quem, não sei de quem. E nós poderíamos atribuir a outras pessoas a responsabilidade que é minha e que é sua. Meu irmão, você é um representante de Deus na sua família. Você é um representante de Deus na sua casa. Talvez lá na sua família só você é crente, só você que ora. E talvez alguns olham para você com um olhar de julgamento. Chegou o santo. Não tem isso? Chegou o santarrão. Aí você se acha. Amém. A minha família nem toda é crente. Mas quando eu chego na minha família, eles pedem para mim fazer uma oração e eu faço. Eles pedem para mim ministrar para eles e eu ministro. Não tem problema se depois vai ter um forró tocando lá, mas a minha parte eu fiz. E eu sempre encontro uma porta aberta. Eu sempre consigo uma oportunidade de falar do amor de Jesus para eles. Você não precisa atribuir a alguém, não. Tome a sua família para você. Essa guerra é minha, essa peleja é minha. Não foi outro que fez, não, foi eu que deveria ter vigiado. Foi eu que não deveria ter falado. Foi eu que não deveria ter dito aquelas palavras. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Estamos vivendo em guerra e a pergunta é: o que nós estamos fazendo, irmãos? Parando, procurando a quem culpar, ou fazendo como Davi? Eu não vigiei, saquearam minha família, mas eu vou atrás. Eu não vou ficar aqui na capa da autoculpa, me culpando pelos meus erros, não, eu vou mudar, eu vou me reanimar em Cristo, e eu vou continuar lutando. Eu não vou desistir. E diz a história que Davi vai com esses 400 homens, e Davi traz de volta tudo aquilo que o inimigo levou.
Davi trouxe seus filhos de volta, Davi trouxe sua esposa de volta, Davi trouxe seus bens de volta, Davi trouxe tudo. Deus vai restaurar tudo aquilo que o diabo levou. Deus vai restaurar corações, Deus vai restaurar relacionamentos, Deus vai restaurar relacionamento entre filhos e pais, entre pais e filhos, entre esposo e esposa. Deus vai restaurar. Não importa se ele é durão ou se ela é difícil, não importa. Você precisa guerrear de joelhos aos pés do Senhor. Aleluia. Para me encerrar, meus irmãos, não deixe de lutar por sua família. Não deixe de lutar pela sua casa. Nós estamos vivendo em guerras, o Ministério de Louvor. Nós estamos vivendo em tempos de guerra. Mas Deus, nosso pastor ministrou aqui quarta-feira. Eu só não me lembro a passagem, mas eu me lembro que o meu pastor ministrou aqui. Quando o Senhor revelou àquele jovem o exército que estava com Deus. O exército que Deus levantou, que era muito maior do que o exército inimigo. Talvez você ache que o exército de lá é muito maior. Deixa eu dizer. Quando o diabo entrou no arraial e levou tudo, eles saíram festejando. Conseguimos saquear, levar tudo. Sabe qual é o único momento que o diabo festeja, irmão? É quando ele consegue fazer alguma desunião na sua família. É quando os planos dele de acabar com a família conseguem ser executados com sucesso. Ei, meu irmão, você vai deixar o diabo fazer festa com a destruição da sua família? Ei, meu irmão, você vai deixar o diabo fazer festa com a destruição da sua casa? É tempo de se levantar, é tempo de pelejar, de embanhar a espada, estar preparado para a guerra, porque o inimigo tem se levantado de forma feroz contra as famílias, mas nós precisamos ficar de pé na torre de vigília. Não, na minha casa não, na minha família não toca, nos meus filhos não tocam. Ei, minha irmã, meu irmão, jovem, talvez você se ache pequeno, ou talvez você ache que a sua oração é pequena, para o tamanho da luta que você enfrenta em casa. A minha oração hoje, Senhor, revela, deixa ele ver o tamanho do exército que está pelejando com ele, Jesus. Deixa ele ver o tamanho do Deus que está pelejando com ele, Jesus. Porque talvez possa demorar muito. Talvez possa demorar anos. Mas a palavra do Senhor, ela não tarda. O choro, ele pode durar uma noite inteira. Já passou uma noite acordado? Já? Irmão, parece que a noite não passa. Quando você passa a noite acordado, parece que uma hora parece uma eternidade. E quando você está com um problema na família, o sono não vem, você não tem paz de espírito, você fica olhando para o teto. Que hora é essa? 2 horas. 2 horas ainda, Jesus. Meu Deus. E a sua cabeça fervilhando, fervilhando.
indo de um lado para o outro. O que fazer? Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda. Eu não consigo encontrar uma solução. Eu não consigo encontrar como resolver esse problema. Querido, vai para o joelho. Vai para o joelho, porque as horas vão passar mais rápidas. O tempo vai passar mais rápido. A noite vai passar mais rápida e você vai ver o dia amanhecer. E quando as trevas da noite sair, virá a luz do sol. Aleluia. Deus vai restaurar aquilo que o diabo levou. Deus vai restaurar aquilo que o inimigo levou. Fique de pé em nome de Jesus.